Às vezes as coisas acontecem no momento que não é pra acontecer. Estranho isso, né? Mas a gente precisa aguardar o tempo de Deus. Tenho muita fé, já falei isso, eu acredito muito em Deus. E eu falo muito da lei da atração. E eu falo que a gente pede pra Deus que... E daí acontece. Mas às vezes a gente enche tanto o saco de Deus, a gente fica tanto pedindo, tanto insistindo naquilo, que Deus coloca a gente pra viver aquilo que a gente quer, mas daí a gente enxerga com nossos próprios olhos que não é o momento. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho, né, de carteira assinada, tudo, e daí eu tava no setor. Eu precisava sair daquele setor. Porém, eu não estava preparada para entrar e fazer a função que eu estou fazendo, ainda estou fazendo. E daí eu precisava tanto sair daquele lugar, tanto sair daquele momento, e aquilo era a única oportunidade que eu tinha, que Deus falou: tá bom, Giovana, vou te colocar lá onde você quer estar, onde você tá me pedindo, onde você tá me enchendo o saco. Nessa transição foi 2 meses pra mim sair do setor que eu tava e pra esse outro setor que eu tô atualmente. Porém, eu tava num setor que era fixo e eu fui pra um lugar que é comissionado. E como eu venho com um problema antigo, eu achei que essa comissão seria a solução. Porém, eu não estava pronta financeiramente para trabalhar comissionada. Então eu falo que eu dei um passo maior do que a perna. Eu enchi tanto o saco de Deus que Deus me colocou lá. Mas 5 meses depois, eu tô voltando. Vou continuar no setor que eu tava, porém fazendo a função que eu fazia antes e tendo um valor fixo de salário, porque eu não estava preparada para ser comissionada. Então, às vezes as coisas demoram, mas é porque a gente está sendo preparado, porque não é o momento certo, porque tem que acontecer no momento exato. Às vezes a gente quer dar o nosso espaço maior do que a perna e Deus faz a gente voltar para trás. E tá tudo bem. E quando a gente consegue enxergar e consegue entender o porquê a gente tá dando esse passo para trás, tudo fica muito claro. Eu sempre escrevi muito, todas as coisas que eu sentia, todos os momentos, tudo. E na hora que eu me vi no setor que eu tava, muito frustrada, passando um nervoso fora do normal, ficando doente, eu comecei a escrever. E daí foi aquele momento que Deus sussurrou no meu ouvido e falou assim: filha, vamos voltar. Eu tô te dando esse pensamento, eu tô te dando essa visão que você tá vendo, que você tá no lugar errado. Eu te dei o que você queria, mas vamos pensar bem em voltar? E a gente tem que ser humilde nesse momento, de assumir que ter que voltar é importante, é muito essencial. E eu ainda não assumi o cargo que eu tava antes, mas eu assumi a tranquilidade, a paz. Não tem o que falar. E nesse exato momento Deus falou assim: eu te dei o que você pediu, mas porém você agora precisa entender que você tem que fazer o que eu quero. E a gente precisa confiar. E tá tudo bem dar um passo pra trás. Acontece, às vezes a gente provou aquele gosto, entendeu que não era a hora e precisa estar voltando para aprender de forma certa e depois ir. Eu tô agora com um sentimento muito grande. Não é a primeira vez que eu gravo vídeo na internet, porém eu gravo de outros assuntos. E dessa vez eu tô falando sobre lei da atração, sobre experiências da minha vida, né? Então, às vezes eu tentava gravar com maquiagem. E cada vez que eu fazia um vídeo, que eu via as visualizações, eu travava e nunca mais fazia. E dessa vez não, eu tô perseverante. Então eu sinto que eu tive que dar um passo pra trás em questão do YouTube também, para Deus mostrar se é isso mesmo. Eu não tenho vergonha de falar que eu estou tentando mais uma vez. A vida é tentar, é se moldar, é começar do zero, é caminhar, é voltar lá atrás. E é isso. A gente não pode cair na rotina. A gente precisa construir e precisa entender o momento que a gente está vivendo. Então, às vezes, dar um passo para trás é um impulso que a gente vai dar para saltar lá para frente.